Desde pequena, as brincadeiras em casa eram brincadeiras de ser professora. Dava aula para os meus irmãos, para os meus primos todos que são mais novos. Alguém não sabia alguma coisa, eu já ia lá para casa para dar as aulas, para ensinar, para pegar as tarefinhas, voltar. E da minha avó eu tenho a lembrança de entrar dentro de um quarto que ela tinha, lá na casa dela, e tinha um monte de tarefinhas e um monte de coisa que ela preparava no mimeógrafo, né, para levar, para ela aplicar para os alunos. E a nossa brincadeira era também entrar nesse quarto e pedir para minha avó se ela poderia dar as tarefinhas para a gente fazer. Com certeza isso teve uma grande influência, não só em mim, mas nos meus tios também. Dentre os irmãos do meu pai, todos eles, a não ser o meu pai, são professores também. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Parte da minha mãe, eles eram camponeses que trabalhavam em fazendas, na colheita de batata, de algodão. E enquanto na família do meu pai era uma família de funcionários públicos, a minha avó era professora, dava aula em fazenda, na mesma sala para 4 turmas diferentes, do primeiro à 4ª série. O meu avô trabalhava na companhia elétrica, montando os fios para passar energia. Naquela época nem todas as casas tinham, né? E o meu avô trabalhava com isso. E nós mudamos para Goiânia quando eu tinha 10 anos. Porque o meu pai trabalhava numa empresa e depois ele foi transferido para Goiânia com a oportunidade de ser gerente aqui. Então nós viemos para cá sem nenhuma família, eu e meus irmãos. Eu estudava no Emanuel, foi a primeira escola que eu estudei, que é ali no setor sul, era no fundo de casa. E assim, a coisa mais engraçada dessa época era que a minha mãe não dava o lanche para levar, e como morava do lado, ela ia lá na hora do recreio, que era de grade, e levava um liquidificador de vitamina e dividia com as crianças todas. Eu tomava meu copo de vitamina e os meus amigos todos também esperavam o lanche da minha mãe lá na beirada do portão da escola. A Beatriz me deu esse livro, né, que é 1000 lugares para você ver antes de morrer, né? Aí eu peguei e abri o livro e fui marcando os lugares que eu já tinha ido, olha só. Então são muitos. E falta, assim, e claro que aqui não tem todos os que eu fui. E esse final aqui, por exemplo, ó, eu já fui em alguns lugares que eu ainda não marquei, que eu tô organizando. Ou seja, esse é meu hobby. Se você perguntar assim, o que é o seu hobby? É viajar. Conhecer os lugares, né? Curtir todos os lugares. A escolha para ser veterinária é bem assim, pontuada em gostar muito de animais. Eu gosto muito de animais e meu pai tinha uma fazenda no norte de Goiás e eu passava o tempo todo ajudando meu pai, e eu fiz veterinária aqui na UFG. Foi muito bom, assim, foram os anos que eu mais dediquei, assim, eu dediquei muito. Eu passava o dia na UFG, lá no campus, ficava lá na escola. Eu fui monitora, eu fui PIBIC, fui uma das primeiras bolsistas de PIBIC, porque antes não tinha um programa de iniciação científica e com bolsa. Eu fui uma das primeiras da UFG a receber bolsa de iniciação científica. Então, nessa época eu trabalhei com bovinos, mas eu já trabalhava no laboratório, fazendo exames clínicos, acompanhando, vendo todas as coisas. E aí, quando eu estava para terminar a graduação, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em São Paulo, na USP, só tinha uma vaga e era na patologia clínica, que trabalha com laboratório. Eu apliquei para essa vaga e não tinha dinheiro, né, para nada disso. E para ir morar em São Paulo, né, imagina, eu passei na vaga e quando eu fui para São Paulo e vi aquela ampla possibilidade de estudo, de carreira,
de possibilidade de ser alguém nessa área laboratorial, nessa área de perguntas e dúvidas, aí abriu o meu pensamento todo. Então, aí eu pensei assim, nossa, gente, eu preciso de respostas, e só tem respostas se eu ir para a área de pesquisa, de ciência, e trabalhar fazendo essas perguntas, né? Então, eu voltei para Goiânia, formei, e logo depois que eu formei, eu fiz um concurso no Butantan para fazer a avaliação de cavalos vacinados com veneno ou com vírus de raiva, para saber se eles tinham produzido anticorpos para poder usar para tratar as pessoas, ou que era cometido por acidente ofídico ou por um cão, por exemplo, um animal com raiva. E aí eu comecei trabalhando nisso e aí encaminhou para eu fazer o concurso para fazer o mestrado na USP e eu trabalhei com isso, né? E hoje em dia o teste de ELISA lá no Butantan, que é usado para averiguar se os cavalos produziram ou não produziram, é fruto da minha tese de mestrado. E nesse intervalo todo eu conheci o André, né, que é professor da UFG também e que é o meu marido. A gente começou a namorar e em 1990 a gente casou. E entrei, né, no IPTESP em março de 92, voltei para Goiânia e estabeleci e tô lá desde então. Eu gosto de trabalhar com a imunologia, que é a imunologia aplicada. Então, se vai ter uma função que possa ser aplicada com retorno para as pessoas ou para os animais, é o que eu mais gosto de fazer. Eu queria de fazer assim, olha, para você ir pintando os lugares. E aí, de repente, ele parou, ó. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou pintar de azul. Aí eu ia jogar fora. E aí eu não conseguia mais, por exemplo, fazer, olha, aqui nesses países aqui também a gente já foi, né? Mas olha o tanto de lugar que o mundo tem ainda. Né? Quem sabe dá tempo de... Aqui tem mais lugares, mas depois ele não conseguiu riscar mais. Dos lugares que eu fui, assim, mais diferente de todos, que falassem a cultura é totalmente diferente da nossa, né? É na Tailândia e no Japão. Sempre tudo que a gente fez foi acompanhado, né, com elas. O André tem até um apelido, diz que a gente é coral. Sabe o coral no mar? Que assim, vai formando a família, mas está tudo grudado. Então elas sempre iam lá no IPTESP, claro que ficavam lá no meu escritório, tá cheio de recadinho escrito delas, o que era, o que estava fazendo, o que não estava. Todos os professores do IPTESP conheceram as minhas filhas porque elas ficavam andando lá. E lá no comecinho, quando elas eram bem pequenas mesmo, até as turmas e os alunos participavam e a gente levava, elas às vezes assistiam a aula junto, porque os dois são professores, né? E professores que orientam na pós-graduação e que têm vários alunos e que têm várias obrigações, então essa confusão toda. Então quando a gente perguntava para elas, quando elas eram menores, o que vocês vão fazer? Não vai ser o que vocês fazem, vocês trabalham demais, vocês não têm tempo para nada, não vai ser. E a gente, então tá bom, cada um segue, né, o seu rumo. Que você imaginar fazer o doutorado com 2 filhas, ir para o exterior com 2 filhas, trabalhar nessa área com 2 filhas, eu sempre tive o apoio da minha mãe, né? E assim, é tudo no coral, né? Que como o André trabalha lá também, então nós vamos juntos, voltamos juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos. Fora essa rotina, né, do que a gente faz todos os dias, assim, o que a gente mais gosta de fazer, eu e o André, é viajar. São as bonecas da Rússia. Olha, tá vendo? E aí tem México, Tailândia, Índia, aquele lá é da Índia também. Aí no Brasil também tem vários lugares. Aqui em Nova York. É, Nova York. Quer ficar daqui? Aí tem minha mãe e meu pai, né? Em todos. E as meninas. Essa daqui é minha mãe, ó, comigo pequenininha. Olha. Que gracinha.
E essa menininha da Essa é a Vitória, que é essa daqui, a Beatriz. Professor André. É. Uhum. Oiê, surpresa! A gente tá aqui para deixar um recadinho para você também. Queria dizer que você inspirou muito a mim, e eu acho que a minha irmã também, a sempre ser muito honesta no nosso serviço, em sempre dar o seu melhor, dar o seu máximo, fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Você inspirou a gente a estar trabalhando com algo que a gente realmente gosta, com algo que é realmente a nossa paixão, que eu acho que isso também é verdade para Beatriz. Por mais que a gente não esteja trabalhando na mesma área que de vocês, eu acho que a gente tá no mesmo nível na questão de que a gente tá procurando aquilo que a gente realmente ama, aquilo que a gente realmente quer ir fazer para fazer a diferença. Outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre quanto eu tenho orgulho de sempre saber que o laboratório de vocês era um local seguro para todos os tipos de aluno. E isso me dá muito orgulho e eu sei disso vendo, e eu sei disso porque eu tenho muitas amigas que eram do laboratório de vocês. Cresci no laboratório, né? Tive muitas alunas de vocês que foram minhas amigas, minhas parceiras, que ficaram comigo enquanto eu tinha que esperar o expediente acabar pra gente poder ir embora. Eu acho que você fez tanta coisa pelo UFG, pela ciência, e eu tenho muito orgulho disso. Queria que você soubesse disso. E é isso. Um beijo. Desde que eu me lembro por gente, a minha mãe já trabalhava na Universidade Federal de Goiás, era uma professora, pesquisadora, muito dedicada ao que ela faz, ao que ela estuda. Eu lembro do IPTESP, do ambiente da Universidade Federal de Goiás, eu lembro da minha mãe trabalhando muito e se dedicando em casa também, nos fins de semana, nas noites. Quando a gente morou nos Estados Unidos, ela fazia muitos experimentos que tinham, às vezes, que passar a noite. Então, isso fez muito parte da nossa infância, minha e da minha irmã. Foi muito importante pra gente aprender, desde pequena, assim, o quanto um trabalho pode ser central na vida de alguém quando você faz isso com paixão, quando você realmente acredita naquilo que você faz, quando não é um trabalho só como um meio de ganha-pão, de vida, mas uma coisa que realmente você acha que faz diferença no mundo. E eu realmente acredito que a minha mãe, Ana Paula, ela faz isso desde que eu a conheço. E é uma coisa que ela nos ensinou e foi muito importante pra gente viver esse dia a dia do trabalho dela nesse sentido e também de nos ensinar, nós duas como mulheres, que isso é possível sendo uma mulher. É possível fazer isso, ser boa no que faz e se dedicar ao que faz ao mesmo tempo que você se dedica à maternidade, que não são coisas que não podem ser feitas em conjunto. Então isso foi muito importante para mim, está sendo hoje, agora que eu sou mãe também, de entender que é possível conciliar as duas coisas e fazer as duas coisas muito bem.